Olá, começamos mais um FJTV. Obrigado para você que nos acompanha. E a pessoa que está conosco é médica especializada em ginecologia, natural da cidade de Serquilho, no interior de São Paulo. Cursou medicina pela Faculdade do ABC e em 1991 começou a trabalhar como médica em Jandira. São mais de 19 anos de prática de medicina em Jandira, o que possibilitou um estreito relacionamento com as famílias de Jandira. Tanto que, em 2008, depois de uma pesquisa, o seu nome foi indicado para ocupar um cargo público na cidade de Jandira. Conosco, doutora Anabel Sabatini. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Cido. Muito obrigada. Muito obrigado por estar aqui conosco. E eu acredito que temos muitas coisas para falar e para conversar com os nossos telespectadores. Mas a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é como é o desafio de continuar o governo do ex-prefeito Brás Pasqualini? Não, realmente é um desafio, onde surgem várias dificuldades e o desafio maior é você querer fazer as coisas acontecerem num tempo recorde, porque eu tenho pouco tempo, e ver o número de pessoas contra. Esse é um grande desafio. Prefeita, e um ano, né, aí à frente do governo de Jandira, com todos esses desafios que a senhora mencionou, o que, eu tenho que fazer essa pergunta, em que o seu governo está sendo diferente do governo anterior? Olha, eu acho difícil você, com um ano, desvincular o nome Anabel Sabatini de Brás Pasqualini, porque é um ano só. Vamos citar o exemplo do governador Geraldo Alckmin, que foi vice do governador Mário Covas, e quando o Mário Covas veio a falecer, lamentavelmente veio a falecer, foi muito difícil para o doutor Geraldo continuar um governo e imprimir a ele a velocidade, o espaço, o dinamismo que o Geraldo tinha e que ele conseguiu aplicar agora no governo dele. Você vê que é um governo realmente que tem a marca Geraldo Alckmin. Então, assim, com um ano fica difícil nós imprimirmos a nossa marca. Mas eu acredito que com mais tempo, com mais a gente já comece, as pessoas já vão começar a sentir a diferença e sentir que o carimbo do meu governo é diferente do carimbo do Brás. Ainda nesta linha, prefeita, o que você está fazendo diferente dos 2 anos anteriores e dos governos anteriores? O que eu acho é que eu tenho um ritmo diferente, né? Talvez pela própria pressa de fazer, nós causamos até um grande transtorno, porque o meu ritmo de obras é diferente, né? Por pressa mesmo, porque querer mostrar serviço, por querer dizer, olha gente, eu quero fazer a diferença, eu quero que a cidade vá para frente, eu quero que a cidade prospere, por acreditar no potencial da cidade. Eu sei que a cidade tem potencial. Então, eu acho que eu imprimo um ritmo diferente. A principal diferença é o ritmo. Eu imponho um ritmo mais acelerado. E isso acaba, de alguma forma, criando um impacto na cidade. Muita coisa acontecendo, então seria mais em função desse ritmo. Mas, doutora Anabel, eu tenho... a senhora, médica, pós-graduada, durante muitos anos clinicou em hospitais da região, em Jandira na policlínica, nos postinhos de saúde, né? Então, assim, a senhora já deu aula também em faculdade de medicina. Já. Então, a pergunta que eu tenho é como é que foi o seu envolvimento com a política e por quê? Então, o meu envolvimento com a política foi por idealismo, né? Um idealismo, eu confesso que a princípio baseado em coisas que eu não conhecia, mas que eu acreditava. Então, foi ideológico no sentido de eu vou fazer, vai acontecer e as coisas vão para frente. E esse idealismo não morreu, ele está vivo. Ele só está mais difícil pelas dificuldades que eu não tinha ideia do que pudesse ser. Talvez até por falta de conhecimento do que era realmente um regime político. Embora eu visse os prefeitos das outras cidades,
via o prefeito de Barueri, via a prefeita de Itapevi, tinha um bom contato, tem um bom relacionamento, mas eu não imaginava o que era o dia a dia dessas pessoas. Então, esse idealismo continua, só que agora eu acho que é um idealismo baseado mais em fatos reais. A senhora acredita que, por exemplo, a Anabel, que entrou na política em 2008, é diferente da Anabel que está na política agora de Jandira, conduzindo a nossa cidade nesse último ano? Eu acredito. Eu acredito que eu seja diferente até com relação, porque a medicina é uma ciência muito verdadeira. E o paciente, ele não vai mentir para você, porque ele sabe que se ele mentir para você, vai ser um diagnóstico errado, vai ser um prognóstico errado, e ele vai se auto-prejudicar. A política é uma ciência bem diferente da medicina. Você tem que aprender, lidar, você tem que ter uma capacidade de adaptação muito grande que uma profissão técnica não exige. Mas eu acredito que eu estou me adaptando, estou me capacitando a me adaptar melhor. Prefeita, agora sim, a senhora sabe que nós temos feito uma série de entrevistas com os pré-candidatos aqui em Jandira. Então eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Eu acredito que as pessoas que também nos acompanham aí pela Multimídia TV e também pela internet também estão ansiosos para saber. Doutora Anabel é pré-candidata nas eleições de 2012? Por querer mostrar e imprimir o que eu disse para você, o meu governo e a minha marca. E por acreditar que essa cidade vai alavancar. Então, em 2012, a senhora pretende colocar o seu nome e apreciação da população. Sim. E pretende tentar aí dar continuidade no trabalho que você vem... No trabalho que eu já venho começando e que eu venho imprimindo nesse ano. Ótimo. Doutora Anabel, por falar nesse trabalho que você vem imprimindo esse ano, como é que foi a sua vinda para a cidade de Jandira, como médica especificamente? Porque não surgiu do nada, foi em 91 que a senhora começou a trabalhar aqui em Jandira. Eu era estudante de medicina. Era estudante de medicina e estava fazendo já residência aqui em Jandira. E fazendo residência, já atendendo os pacientes aqui. Tá, então são muitos anos, né? Mas especificamente a sua inserção no cenário político, o que te despertou esse desejo? Não, na realidade, quando nós viemos para cá, nós viemos a convite da Damares, que era esposa do Roberto Piteri, quer dizer, que ainda é, e ela nos pediu, ela falou, olha, Jandira tem dificuldade de achar médico, tal, uma população que os colegas acham difícil, você quer tentar? Eu falei, eu quero, se vocês me derem oportunidade, eu quero. E sido de verdade, foi uma identificação muito bonita entre a população de Jandira e eu como profissional médica. Quando eu falo que eu gosto da paciente de Jandira, eu não estou mentindo. Eu gosto da paciente de Jandira como paciente. Eu acho que é uma paciente que tem a humildade de te esperar. Ela tem a humildade de se colocar na sua frente sem te inquirir. Eu sou isso, eu sou daquilo, eu sou amiga disso. Sabe, a gente que trabalha com isso, a gente sabe o quanto... Então, assim, a identificação, principalmente com as mulheres, até para eu ser ginecologista, foi uma aproximação, assim, muito... Até com os problemas que eu tive na minha vida pessoal, se tornaram mais fácil de lidar com o exemplo e com a conversa das minhas pacientes. Porque eu tenho pacientes hoje que são verdadeiras amigas de frequentar, inclusive, a minha casa, de Jandira, e que começaram como paciente. Então, a identificação foi muito forte. Eu achei interessante comentar isso, porque eu sempre digo que Jandira é uma cidade de um povo que é pobre, mas é um povo nobre. Nobre. E é nobre porque são pessoas, assim, do bem, são pessoas, assim, que você estabelece grandes vínculos de amizades... Eu, como médica, posso te dizer o seguinte, eu não sei se é só, eu nunca tive, como eu já vi em outras cidades, alguém chutando a porta do consultório e falando, você tem que me atender porque eu sou amiga do fulano. Você tem que me atender e me passar na frente porque eu sou. Então, eu não sei se eu tive essa sorte, mas esse tipo de coisa comigo em Jandira,
Nunca aconteceu, mas eu posso te garantir que aconteceu em outras cidades. Então isso mostra que a nossa população é um povo pobre, mas é um povo nobre de espírito, é um povo que quer melhorar, é um povo educado. Que trabalha e que sustenta suas famílias aí às vezes com tanto sacrifício, não é verdade, prefeita? É um povo que realmente merece um carinho muito especial de todas aquelas pessoas aí que foram estabelecidas para cuidar do futuro de todos nós. Eu né? acho que é um povo, acima de tudo, com nobreza de espírito. E é isso que me atrai. E é a base de tudo, não, né? Não vamos levar isso para a parte, como já alguns levam, eu já quero deixar isso até bem claro, que alguns levam para a parte religiosa. Por favor, quero que vocês me entendam, para não levar isso para a parte religiosa, porque eu tenho uma identificação muito grande com a parte religiosa aqui em Jandira. Mas a parte de independente da religião, independente do credo, pela formação do povo mesmo. Pela formação, pela nobreza de espírito. Talvez até pelo jeito com que a nossa cidade foi formada, porque é uma cidade de imigrantes, né? Vieram pessoas de todos os lugares do Brasil. E essas pessoas, quando chegam no Brasil, elas chegam muito carentes, muito necessitadas de tudo, todo mundo querendo ajudar todo mundo. E você forma uma identidade boa. Apesar da nossa cidade ainda ser, infelizmente, considerada cidade dormitório, a gente sente que as pessoas que fazem amizade entre si, elas se conhecem até há muitos anos, se relacionam e cultivam esse relacionamento. Nós estamos aqui conversando com a doutora Anabel Sabatini, prefeita do município de Jandira e pré-candidata nas eleições de 2012. Não saia daí, voltamos daqui a pouco. Fazer do mundo um lugar melhor é como um quebra-cabeça. Peça por peça, os homens e mulheres do Rotary dedicam-se a combater a fome, difundir a alfabetização e promover a paz mundial. Mas ainda há muito a ser feito. Ainda faltam algumas peças, e uma delas é você. Acesse www.rotary.org para saber como você pode ajudar a fazer do mundo um lugar melhor. Rotary, Humanidade em Ação. A cada 3 mortes de pessoas adultas, 2 são de homens. A cada 5 pessoas que morrem entre 20 e 30 anos, 4 são homens. Homens vivem em média 7 anos menos que as mulheres. Sabe por quê? Porque o homem não cuida da própria saúde. Homem que se cuida não perde o melhor da vida. Voltamos dos estúdios da Folha de Jandira e da Spar Comunicação, hoje com a doutora Anabel Sabatini, prefeita de Jandira. Doutora Anabel, a gente estava falando um pouquinho sobre o seu início na política, sobre o seu trabalho como médica, sobre as suas atividades em Jandira e o desafio de governar a cidade nesse momento. Agora eu queria entrar neste bloco sobre o momento em que a cidade está vivendo, porque alguns vereadores, eles acabam acusando a senhora de não ter identidade com o município de Jandira, por não morar no município. O que a senhora poderia nos dizer sobre isso? Eu acho que os vereadores que me acusam me conhecem muito pouco. É o seguinte, eu nunca quis tocar nesse assunto, Cido, e vou tocar porque é você, que fique isso bem claro, porque eu não gosto de expor a minha vida pessoal. Em 2006, eu tive uma separação muito dolorosa para mim e para as minhas filhas. E eu morava em Alphaville, né? Tinha as minhas filhas lá e eu me separei. E quando eu me divorciei, eu vim morar em Jandira. Morei primeiro na William Vadel,
depois morei no edifício São Martino e hoje eu moro no Evidência. Por que eu não externo isso? Porque me retorna a tempos assim um pouco difíceis da minha vida pessoal. Então eu preferi que as pessoas não soubessem por que eu vim morar em Jandira. Porque quando eu vim morar em Jandira, eu não vim morar para fazer política, para ser vice-prefeita. Eu vim porque eu estava fugindo de uma situação, fugindo da minha vida pessoal, de uma situação muito difícil para mim. E escolhi... Por que eu escolhi eu vir para Jandira? Primeiro, como eu já disse a você, eu tinha grandes amigas aqui e que me acolheram numa hora difícil da minha vida pessoal. Depois, essas mesmas amigas que foram pacientes me arranjaram um apartamento onde eu aluguei e fiquei. Posteriormente, eu comprei o meu apartamento. Então, na realidade, eu trabalho em Jandira desde 1991 e moro em Jandira desde 2006. Com os últimos acontecimentos e com várias ameaças, que eu também não gosto de ficar falando e de expondo, eu tenho ficado em São Paulo, em Serquilho, em São Roque. Então, eu tenho tido mobilidade do meu endereço para não ter ficado aqui. Agora, minha casa, minha residência, ela é aqui. Tenho ficado e tenho tentado expor menos as minhas filhas a isso. Então, quando se fala de por que ela morou, por que ela deixou de morar, eu nunca quis me defender ou nunca quis dizer, porque foi um motivo muito difícil na época. E é um motivo que, se você falar hoje para minha família, é um motivo ainda muito doloroso. Então, é por isso. Adoro, escolhi aqui, fui acolhida pelas minhas amigas quando a situação aconteceu aqui, fiquei em casa de amigas, aqui, fui para o edifício São Martino, aqui e estou até hoje aqui. Hoje eu tenho um endereço, hoje eu fico menos ou mais na cidade, de acordo com o tanto de ameaças que eu recebo para ficar menos ou mais. Que é uma coisa que eu também não gosto de externar, porque eu não quero usar esse tipo de coisa para... Eu acho que eu tenho que me promover com obra, com política com o governador, com política com os secretários de Estado, com o que eu estou trazendo. Não com dramas pessoais que vão ser mais demagógicos à vista disso. Então é por isso que eu não gosto de tocar no assunto. Hoje, com você aqui, como eu senti essa liberdade, eu estou dizendo isso para você porque em 2006 eu não pensava em ser vice-prefeita do Brás. Eu não pensava ainda em entrar para a política, embora soubesse que queria sim contribuir muito com a cidade, né? E esse é o fato real. É interessante, nós até agradecemos, né, pela senhora ter esclarecido essa questão e ter até dado essa abertura de explicar aqui para a nossa população. Então, doutora Anabel tem, então, residência fixa em Jandira, apesar de ter essa mobilidade toda em função do momento político que a cidade está vivendo, né? Mas, então, possui residência fixa. Agora, ainda entrando um pouquinho nessa questão do momento político que a nossa cidade está vivendo, nós não poderíamos deixar de dizer sobre as acusações que a oposição costuma fazer ao seu governo, principalmente no sentido de irregularidades do tipo nepotismo, do tipo manipulação de verba, movimentação de verba de uma secretaria para outra, enfim, uma situação bastante complexa que tentaram, inclusive, tirá-la do cargo. Gostaria que a senhora comentasse essa situação toda. Então, nepotismo? Como que é essa questão aí de verba da escola usada em outras funções? Então, o que acontece é que administrar pouca verba não é fácil. Não é fácil. Nós priorizamos os funcionários. Os funcionários têm que receber o seu 13º. Então, há sim transferência, às vezes, de uma conta para outra, para eu poder
saudar, inclusive com fornecedor, que fica uma situação muito difícil. Então, na verdade, assim, não é desvio, não, é remanejamento. Remanejamento de verba. Tá. E esse remanejamento é para nós pagarmos fornecedores, pagarmos funcionários, porque nós entendemos que a gente não pode deixar esse tipo de coisa atender. Porque quando você deixa de pagar um fornecedor, o que você acontece? Esse fornecedor passa a dizer que ele não acredita mais em você. Vai falar para você, olha, doutora, eu não vou mais fornecer para a senhora não me paga. Quando você deixa de pagar um funcionário, ele não acredita em você. Então, esse tipo de coisa não é ilegal. Todo prefeito faz esse tipo de remanejamentos de contas. Lógico que as prefeituras mais ricas fazem menos, por motivos óbvios, e as mais pobres fazem mais. Mas esse remanejamento existe sem desvio de verba algum. E isso nós provamos, inclusive foi uma coisa que ficou até chata, porque eles fizeram uma denúncia sem a menor razão. Nepotismo. O nepotismo, quando nós entramos, já havia algumas coisas que nós fomos corrigindo, né? Agora, houve denúncias, tipo, a filha não era filha, a esposa era uma menina de 12 anos, que acusaram a esposa do secretário, era uma menina de 12 anos, o secretário falou, doutora, como é que eu estou empregando, quer dizer, nem trabalha na prefeitura. Houve denúncias de pessoas que não trabalhavam realmente na prefeitura, que estavam no Proerd. Agora, tudo isso foi aberto até uma sindicância na prefeitura e tudo isso está sendo apurado. Agora, veja bem, se você tem um marido e uma esposa e os dois são concursados, eu não posso demiti-los porque eles são marido e mulher. Eu tenho casos hoje dentro da prefeitura, eu tenho casais de namorado, eu tenho noivos, então amanhã vão ser marido e mulher. Se são concursados, eu não posso colocá-los como nepotismo e tirar da prefeitura simplesmente porque se formou um casal. Então, cada caso, né, ele está sendo averiguado caso a caso. Nós temos um TAC aí para cumprir, que o promotor... Ele até definiu, ele disse, olha, doutora, a senhora, eu sei que não foi a senhora, mas essa prefeitura era um verdadeiro cabide de empregos. Eu disse, olha, primeiro eu não posso dizer se era ou se não era, porque eu tenho que ter elementos para dizer. Se isso for, e se o senhor está me dizendo como promotor, e se a gente determinar esse problema, nós vamos sanar. Agora, Jandira ainda tem dois grandes problemas, que nós temos uma receita baixa, e que nós estamos procurando corrigir isso diariamente para tentar aumentarmos a nossa receita. Hoje eu estava falando, eu trouxe um profissional com MBA, com curso no exterior, com tudo, para tentar, vamos fazer um estudo de Jandira e vamos detectar o que está acontecendo. Agora, veja bem, esse tipo de profissional não é um profissional barato. Esse tipo de profissional é um profissional que sai caro. Então, tudo dentro, tudo tem dificuldades, mas que elas estão sendo corrigidas e que estão sendo fortemente combatidas, isso estão. Quero aproveitar... Fortemente combatidas, porque eu não vou me furtar a combater uma irregularidade. Eu quero aproveitar esse momento que nós estamos falando do funcionalismo, do nepotismo, e dizer o seguinte, para dizer o seguinte, como foi a recepção do grupo de funcionários da prefeitura, concursados, aqueles bons profissionais que estão há anos ali ocupando as suas funções, como foi a recepção da mudança de chefe, né? Porque do nada, né, as pessoas de repente agora o chefe novo é a doutora Anabel Sabatini. Então, como que é esta relação? Como a senhora sente? Não, no começo foi muito difícil. A relação era uma relação... porque não sabia o que vinha, que veio, o que vai fazer com a gente. Hoje a relação já está muito mais calma. Eu tive uma relação um pouquinho complicada, por exemplo, com a Guarda Municipal, e hoje meu relacionamento com a Guarda Municipal é um dos melhores, né? Então, assim, pus algumas secretarias nas mãos de pessoas que eu confiava e pedi para que
desse uma prioridade para a parte técnica, que pusesse mais técnicos em ação, para que a gente pudesse realmente melhorar. E hoje eu sinto que a minha relação com o funcionário melhorou muito. Hoje eu sinto que nós estamos nos entendendo bem mais. Prefeita, ainda falando um pouquinho, desculpe insistir nessa questão, mas nós tivemos alguns casos também de substituição, né? Substituição de funcionários em curto espaço de tempo, né? Por que isso aconteceu, prefeito? Cido, eu vou dizer para você, eu não tenho medo de errar. Eu acho que errar é humano. E quando eu acho que eu que eu cometi um erro, ou alguém que eu julgo que tem propriedade, experiência de dizer você não devia ter feito isso, eu volto atrás. Então, assim, é difícil você falar, você errou, mas eu aceito, volto atrás, reconheço e troco. Perfeito. Como médica, o que a senhora está fazendo para melhorar a saúde de Jandira, que a gente sente que ainda precisa evoluir? Então, a saúde de Jandira, eu acho não, agora o ano que entra, vocês vão sentir uma boa diferença, porque nós vamos ter a inauguração do pronto-socorro, do PAI, desculpa. O PAI é um pronto atendimento infantil, porque nós não teríamos verba para fazer o pronto-socorro. Então, nós fizemos um PAI, que é um pronto atendimento infantil, onde todas as crianças, nós vamos separar os pediatras e as crianças vão ser atendidas separadamente dos adultos. Estamos em vigência de abrir o hospital, e aí abrir a maternidade, que é um grande sonho meu. Por que é um grande sonho meu? Porque eu ponho os programas de prevenção. Então, eu preciso da maternidade para pôr o programa de prevenção de gravidez adolescente, o programa de planejamento familiar, né? Então, aquela mãe que tem 15, 20 filhos, ela vai poder se inscrever com a gente no planejamento familiar. Então, isso para mim é muito importante. Os postos, né? Uma coisa que ninguém dá valor, mas que é muito importante, que é o esgoto. Endemicamente, ele diminui muito o número de doenças, principalmente em crianças. Nós temos que, em 2013, a rede de esgoto vai estar com a sua maior parte concluída. Em 2018, Jandira vai ser a única cidade com 100% do seu esgoto tratado. Isso as pessoas não dão valor porque está debaixo da terra. Mas isso endemicamente, epidemicamente, para a cidade, é uma coisa extremamente importante pelo número de doenças que deixam de existir com o esgoto tratado, né? As campanhas de prevenção, AIDS, tuberculose, hanseníase, que são campanhas extremamente importantes, porque eu costumo dizer o seguinte, saúde é um problema extremamente complexo. Por que ele é um problema complexo? Porque ele depende da identificação humana. Às vezes você tem o melhor técnico do mundo, mas ele olha para o paciente assim, o que você tem? E não tem o relacionamento humano. E o paciente sai de lá falando, olha, esse médico é uma porcaria. Olha, a produção já está dizendo que esse bloco está longo demais, mas eu não posso deixar de te perguntar. A nossa cidade está preparada para enfrentar a dengue aí no verão? Nós estamos preparados aí porque dengue é um problema. Todo verão, geralmente costuma ter um surto e no passado, lá acho que em 2006, 2007, eu não me recordo quando, mas nós tivemos até caminhão do exército aqui. 2006. 2006, né? Porque nós tivemos uma crise tremenda. Então as chuvas de verão estão chegando e eu queria saber como é que a nossa cidade está preparada para combater isso. Em 2009 foi feita uma blindagem muito séria com relação à dengue em Jandira. Tanto que nós tivemos casos em Barueri, nós tivemos 9 casos, e em Itapevi nós tivemos 6 casos, e em Jandira tivemos 2. Essa blindagem está sendo novamente feita, né? A gente dá uma murada na cidade, uma blindagem para ver se não passa, porque esse tipo de... é muito difícil não passar, né? Porque o inseto passa de uma cidade a outra. Mas a gente conseguiu blindar bem, e eu acredito que nós estamos preparados para essa blindagem novamente agora, no início de 2012. Ok, estamos aqui conversando com a doutora Anabel Sabatini, prefeita do município de Jandira e pré-candidata nas eleições de 2012. Voltamos daqui a pouquinho.
meu coração. Não sei porquê, Bate feliz quando te vê e os meus olhos ficam sorrindo. Se você deseja ser doador de órgãos, fale com sua família. Basta uma palavra de solidariedade para salvar toda uma vida. é só assim, então serei feliz, bem feliz. Na correria da atualidade, achar uma fonte de informação confiável sobre os acontecimentos da nossa cidade é uma tarefa cada vez mais difícil. Foi por isso que nasceu o Jornal Folha de Jandira, uma equipe formada por profissionais altamente qualificados. A Folha de Jandira leva à população as informações que realmente importam para quem vive em Jandira ou trabalha na cidade. Através de matérias imparciais, jornalismo isento e focado nos problemas que afetam a cidade, a região e o Brasil, milhares de jandirenses são realmente impactados através da Folha de Jandira, um jornal que está nas melhores bancas da cidade, em diversos pontos de distribuição e 24 horas através do nosso site www.folhadejandira.com.br. Folha de Jandira, seja em papel ou na internet, a notícia que importa, você só lê aqui. Voltamos dos estúdios da Folha de Jandira e da Spar Comunicação com a doutora Anabel Sabatini, prefeita do município de Jandira. Doutora Anabel, falamos no primeiro bloco sobre a sua história com Jandira, como foi, como você veio para cá como médica em 91. No segundo bloco falamos sobre o momento político da cidade de Jandira e eu gostaria de, neste bloco, falar um pouquinho de futuro. A senhora está governando a nossa cidade há um ano e temos mais um período aí pela frente e eu gostaria de saber o que será feito até o final de 2012. O que o jandirense pode esperar do seu governo até o final do próximo ano? O SESI, né, que é uma obra extremamente importante. Nós observamos que nas cidades onde o SESI existe, há todo mundo quer o SESI, porque o SESI tem um sistema de ensino muito bom. O SESI, ele alavanca as cidades, ele vai alavancar a região. A ETEC, com um certo bairrismo da minha parte, pelo protecionismo dos adolescentes de Jandira, mas eu tenho explicado isso, expliquei para o governador e expliquei para a professora Laura que isso não é um bairrismo. Eu preciso proteger Jandira, no sentido de aumentar a qualificação dos jovens e depois, quando eu tiver um nível de qualificação desses jovens à altura da região, nós até poderemos abrir, né? Hoje não é um bairrismo, é um protecionismo, mas totalmente justificável pela ETEC. De cada 5 estudantes da ETEC, 4 já saem empregados. Ou seja, é uma conquista muito grande. Prefeita, e nós vemos que as obras da ETEC estão bastante avançadas ali no centro de Jandira. Qual a previsão da população efetivamente começar a se beneficiar da ETEC em Jandira? Para você ter uma ideia, até os móveis da ETEC já estão comprados. Eu acredito que dentro da programação, maio, junho do ano que vem, nós já estamos nos beneficiando da ETEC. Nós vamos ter 40 pavimentações de rua. Então, nós vamos asfaltar, Jandira vai ser literalmente asfaltada. Nós vamos asfaltar. Nós temos o Corredor Oeste, que eu até queria tocar nisso, porque o Corredor Oeste, ele trouxe até um certo desconforto para os comerciantes dos centros, mas foi o que eu expliquei hoje. Gente, a gente às vezes vai fazer uma reforma no banheiro da casa da gente e, com todo respeito aos pedreiros, eles fazem tanta poeira, tanta bagunça que, né? Então, reforma, obra é uma coisa que traz transtorno, sim. Mas nós estamos já nos pedindo desculpa e afirmando para vocês que essa obra, quando ela ficar pronta, ela vai ser uma obra que vai deslanchar Jandira. Assim como
a duplicação da João de Góes. Que a duplicação da João de Góes é um sonho. É um sonho, assim, você conversa com todo cidadão de Jandira. É um sonho, porque não só porque ela aumenta, porque ela vai... Mas o que ela vai aumentar de arrecadação, o que ela vai trazer de bom para a cidade. Ela vai aumentar a arrecadação, ela vai valorizar os terrenos em volta, ela vai valorizar o centro de Jandira. E como um prefeito de outra cidade disse para mim ontem, ele disse assim, você não tem ideia de como nós sabíamos que essa duplicação era importante para que essa cidade deslanchasse. Um prefeito de uma outra cidade. Falou, você não sabe... Eu falei, não, eu tenho ideia. Ele falou, eu não sei se você tem a dimensão do que essa obra significa para a tua cidade. Eu vou pegar um gancho aqui na João de Góes, prefeita, para dizer que essa é uma obra antiga, né? Eu lá na Associação Industrial, junto com os meus amigos, nós estamos nessa luta desde 2008. Então, desde 2008, a João de Góes já estava estrangulada. E o governador... desde 1996, parece-me que tinha o projeto. Desde 96 havia o projeto. 1996. Bom, olha mas quanto tempo depois. O governador veio aqui, né? Ele prometeu que iria autorizar. E como é que está isso? Está licitado? Então, ontem nós estivemos com o governador... dentro de 10 dias. Então, a partir de hoje, dentro de 9 dias, a licitação da João de Góes sai. Perfeito. E a partir do momento que a licitação sai, deve ter os trâmites legais, talvez agora, em 2012, essa obra deve começar. Deve deslanchar, deve começar. Ótimo. Eu acho que essa é uma boa notícia para todos nós aí, que moramos na cidade, que dependemos dessa via aí para sair e para entrar na cidade de Jandira. Mas além da João de Góes, além da urbanização, da sinalização de trânsito e dessa obra do Corredor Oeste, prefeita, o que mais a cidade está fazendo? O que mais você acha que você consegue finalizar até o final do ano? Bom, até o SESI, né? O SESI. A ETEC. A pavimentação das ruas, que eu acho de extrema importância, né? Porque nós vamos pavimentar todas melhorar asfaltamento, limpeza. Então, até o final de 2012, nós vamos entregar tudo isso. Além dessas obras que a senhora já mencionou, o que mais a senhora acha que a população poderia contar até o final do seu mandato? Não, uma obra que eu considero de extrema importância aqui em Jandira, que vão ser as 2 creches que nós vamos inaugurar, 2 creches que nós já inauguramos. São creches novas ou reformas? 2 novas. 2 novas. 2 que nós acabamos de reformar agora e já entregamos. Criamos 600 novas vagas para creche, o que para a cidade de Jandira é muito importante, porque nós temos 68% da população feminina e 63% da população são arrimo de família. Então, você tem que deixar o seu filho para ir trabalhar. Então, a creche eu considero assim uma alavancada para a cidade, porque a mãe pode ir tranquila, trabalhar, sabendo que o seu filho está bem cuidado. Ele não está num depósito de criança, ele está numa creche onde ele está sendo visualizado por psicólogos, professores, bem cuidado, para que ela trabalhe em paz e volte e pegue seu filho tranquila. Prefeita, das coisas que a senhora já entregou para a população, do que já foi entregue, né, nesse 1 ano de mandato, o que a senhora considera assim, mais relevante? Porque alguns projetos, nós falamos um pouquinho de coisas que vão acontecer, que nós temos aí a ETEC, o SESI, o recapeamento asfáltico das ruas e algumas coisas de futuro. Mas, assim, das coisas que efetivamente nós entregamos isso. O que a senhora poderia dizer, assim, na sua opinião, qual equipamento foi mais útil e que a população já está se beneficiando? Eu acho que numa cidade eminentemente feminina, as creches, né? Os andamentos dos programas sociais, os cursos que nós tivemos, nós fizemos um programa de curso de cabeleireiro, formadores de cabeleireiro, pintores, pedreiros, esses cursos, o que as pessoas falam para a gente, o que as pessoas elogiam a gente por ter feito esse curso, então eu considero muito importante, porque às vezes você está dando uma profissão, né? O Teatro Municipal de Jandira, que foi totalmente reformado,
E agora nós estamos vendo se nós vamos fazer os bastidores do teatro, né? E o cumprimento dessas 600 vagas de creche, né? E os programas de prevenção na saúde. Ou seja, a Jandira tem trabalhado bastante na prevenção. Tem trabalhado, e vou dizer para você, que é um dado que o jandirense não sabe. Os programas de prevenção na saúde de Jandira são considerados os melhores programas da região oeste. E Jandira não sabe disso. Jandira sabe dizer, eu não tenho saúde, mas tem os melhores programas de prevenção. Prefeita, o que te causa indignação? O que me causa indignação, e verdadeiramente indignação, são pessoas que pensam mais em si do que na cidade. Eu acho que Jandira estaria muito melhor se as pessoas pensassem mais na cidade, entendeu? E desenvolver mais e fazer essa cidade crescer. Eu noto que eu tenho muito bloqueio. Eu noto que eu tenho muito desenvolvimento. E esse bloqueio não é a mim. É o que eu digo, quando estão fazendo alguma coisa, não estão fazendo contra mim, estão fazendo contra a cidade. E nós temos que pensar e refletir se a cidade merece pouco caso em algumas situações, em todas as situações, mas algumas situações específicas. Porque a obrigação... O que é política? Política é a arte de você servir e não de ser servido. Então, se você tem isso na sua cabeça, que você quer ser servido, eu te aconselho a não ser político. Porque na vida da gente, a gente não pode ser medíocre. Quando a gente faz medicina, você tem que ser um bom médico. Quando você faz jornalista, você tem que ser um bom jornalista. Quando você limpa um chão, você tem que limpar bem. Você não pode ser medíocre naquilo que você faz. E se você percebe que você está fazendo uma coisa para se servir mais do que servir aos outros, e escolheu essa profissão, amigo, de verdade, não seja medíocre. Mude de profissão. O que mexe com as suas emoções, assim, o que te entristece? Porque eu perguntei o que te causa indignação. Mas o que mexe com o coração da Anabel, do ponto de vista das políticas públicas? O que você vê e fala, poxa, se eu pudesse mudar isso, eu mudaria agora? O que mexe com, o que mais me atormenta, primeiro é essa relação do benefício próprio e não pensar na comunidade. Porque quando você pensa na comunidade, você está pensando no seu filho, no seu neto, no seu bisneto, porque você não vai estar aqui para ver o que seu bisneto vai ter para ele. E o bloqueio para prejudicar a cidade. É isso que me causa indignação. Que a pessoa tem coragem de falar, porque eu sou daqui, porque eu vivo aqui, porque ela não é daqui, porque ela não sei o quê, e o bloqueio à cidade. E o que te motiva? O que me motiva é o meu idealismo e saber que essa cidade vai prosperar. E como você vê as Jandira dos próximos 48 anos? Eu vejo Jandira, se não no patamar, me desculpe até a arrogância, se não no patamar melhor do que as cidades da região oeste. Okay. Sabe por quê? Porque o povo que ela tem é diferenciado. Doutora Anabel, queria que você deixasse uma mensagem final. Nós já estamos indo para o final do nosso bate-papo, da nossa entrevista. Então, queria que você deixasse aqui uma mensagem para as pessoas que nos acompanham aqui no FJ TV, já indo para os finalmente. Bom, a primeira grande mensagem, eu queria me desculpar, porque às vezes nós andamos na rua, como eu disse no dia 8 de dezembro, no aniversário de Jandira, e muita gente me cobra a festa nordestina. Nós cumprimos todos os calendários de festa, Cido, todos os calendários de Jandira. Eu realmente não me senti à vontade para fazer festa nesse final de ano, até porque, como eu já disse, eu não tenho motivos para comemorar. Então, eu queria pedir a vocês, e que gostam da festa nordestina, que nos desculpassem por não ter tido a festa, mas dizer que num tempo propício, numa hora propícia, nós vamos reparar isso, né? Dizer que a gente quer de verdade o progresso dessa cidade e que a gente acredita no progresso dessa cidade. Acredita de coração, de verdade mesmo.
E mais, eu acredito no povo dessa cidade. E é isso que me motiva, né? Porque falam para mim, poxa vida, para, né? Para, você tem profissão, você... Mas eu acredito, e acredito que essa cidade vai para frente. Você vai ver se não vai. Ok, é o que todos nós esperamos e acreditamos também. Bom, conversamos aqui com a doutora Anabel Sabatini, prefeita do município de Jandira. Obrigado pela presença. Obrigada, Cido. Muito obrigado pela audiência e até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir.